Voltamos e estamos conversando com o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso, Neurilian Fraga. Vamos falar aqui do nosso terreiro, né, do nosso território aqui, onde o senhor tem batalhado muito e discutido muito e até chegado a raias de discussões sérias com relação à governabilidade. Uma outra coisa, o senhor falou aí de emendas parlamentares, de não sei o que e tal. O que me assusta muito na política, e o senhor é político, é que o cidadão se elege com um discurso de oposição veemente. Porque não sei o que, vou lá. No primeiro dia ou na primeira quinzena de mandato, ele é demovido daquelas ideias e vem em nome da governabilidade. Em nome da governabilidade, eu vou ceder os meus pontos de vista e não sei o que e vou dedicar lealdade e crédito aqui ao novo governante. Nessa linha, né, o que a gente pode falar nesse momento do governador Pedro Táxi? O senhor tem criticado de forma até veemente, dura, o governador Pedro Táxi. Primeiro, não é em nome da governabilidade, é em nome da vergonhice. Ixi, entendeu? Não é da governabilidade. Veja bem, se eu tenho as minhas concepções políticas, né, eu tenho que defendê-las. Isso não significa que eu vou votar contra projetos de interesse da comunidade, da população, muito pelo contrário. Se tem projetos interessantes, tanto na Assembleia como no Congresso Nacional, eu como deputado ou como senador, né, se são interessantes para a população, para o cidadão, para os municípios, evidentemente eu vou votar favorável. Agora, isso tem o limite. Eu não posso aqui trocar os meus conceitos éticos, morais, por conta da governabilidade, né? Com relação ao enfrentamento que nós tivemos aí durante esses 3 anos e praticamente aí 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Desde janeiro de 2015 nós tivemos uma postura muito coerente, muito contundente, muito franca, muito aberta, sem enganação, né, com relação ao governo do Estado e principalmente com a figura do governador Pedro Táxi. Em janeiro eu me lembro muito bem que na posse do governador, eu estava na posse e ele teve o prazer de anunciar que na posse, no discurso de posse, que ele tinha acabado de receber um telefonema que um juiz aqui de Cuiabá tinha dado uma liminar para a ProSoja, do qual suspendia os repasses do FETAB, né, para as prefeituras, né? E na posse isso. E nós sabíamos também que durante a campanha o governador Pedro Táxi fez vários comentários de que ele não confiava nos gestores municipais para aplicar os recursos do FETAB. Achava que os prefeitos iam pegar os recursos do FETAB e iam, né, torrar esse recurso. Falava que os prefeitos não tinham capacidade administrativa para trocar os recursos do FETAB, né? Aí, na posse, veio uma decisão, uma liminar, suspendendo, e ele colocou com muita clareza: como eu sou um legalista, eu não vou poder passar os recursos do FETAB para as prefeituras. Tudo bem, né? Então, a partir daquele momento, nós fomos para o enfrentamento judicial, evidentemente. Ganhamos a decisão lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, né? Ele relutou, mesmo com a decisão judicial, ele relutou em repassar os recursos para as prefeituras. Tiveram muitos debates, muita discussão. E aí a intermediação do deputado Wilson Santos, mais do deputado Nininho, né, depois de alguns meses, ameaça inclusive de a gente entrar com um pedido de intervenção, né, por descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, começou a pagar os recursos. Mas logo no final de 2015, entrou com um projeto de lei na Assembleia, né, onde, além de separar a contribuição que vem do agronegócio do recolhimento
do óleo diesel para o FETAB, né? Propôs separar, como separou, nós, municípios, fomos voto vencido na Assembleia, né? E aí, além de ter separado, nos tirou do conselho de acompanhamento da aplicação dos recursos do FETAB. Nessa divisão, trazendo aos números de arrecadação já do ano 2017, os municípios deixaram de arrecadar cerca de 300 milhões de reais. Né? Então é um fato assim, que trouxe um grande prejuízo para as prefeituras, impactou muito, né? Porque hoje a arrecadação do Estado, né, de 2017, do FETAB, está na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, juntando o FETAB do diesel, o FETAB do agronegócio e o FETAB adicional. Né? Desse 1 bilhão e 300 milhões de reais, aproximadamente, as prefeituras estão recebendo apenas 205 milhões. Como é que é feita essa divisão? O que a gente tem de conhecimento, que é um conhecimento superficial, que os prefeitos recebem de forma direta, agora cai na conta das prefeituras, para cuidar de estradas vicinais, do próprio município. E do Estado. É isso mesmo? Exatamente, mas assim, em 2015, como a lei foi aprovada em 2014, uma iniciativa do deputado Geraldo Riva, né? Ela começava a vigorar como começou em janeiro de 2015, né? E aí passou a valer mesmo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2015, o que estava na lei é o seguinte: do que se arrecadava entre diesel e contribuição da soja, do boi, do algodão e da madeira, tirando as despesas constitucionais, os custos constitucionais, dividia entre 50% ficar para o Estado e 50% para os municípios. Com esse projeto de lei que o governador encaminhou no final de 2015 e a Assembleia aprovou, se contrariando, inclusive, a posição das prefeituras, dos prefeitos dos municípios, né? Ele separou. Então, ficou só a contribuição do óleo diesel, que ficou dividindo entre 50% para os municípios e 50% para o Estado. E a parte das commodities, né, que são esses produtos que eu falei, ficou 100% para o Estado. Né? Então, hoje, trazendo... Sem nenhuma obrigação de repasse? Sem nenhuma obrigação daquele 100% que foi para ele. Os 50% do diesel é nosso, cai na conta de cada prefeitura de acordo com o índice que nós temos de divisão, que a AMM é que apura esse índice. Né? Então, cai já diretamente na conta das prefeituras. Então, os prefeitos, para você ter ideia, de 1 bilhão e 300 milhões arrecadado hoje, do ano passado, né, aliás, as prefeituras ficaram com 205 milhões. Nós temos mais de 150 mil quilômetros de estradas municipais para cuidar. De terra. E mais, temos que cuidar das estradas estaduais também, né, que são em torno de 18 mil quilômetros de estrada. E o Estado ficou com mais de 1 bilhão de reais nas suas contas para fazer a parte de pavimentação, tapa-buraco, etc., que a gente percebe que muitas regiões do Estado, as estradas estaduais estão um caos. São obras que foram iniciadas e inacabadas. Você pega um exemplo aqui de Diamantino, a minha cidade, Norterlândia, né, que começou um trabalho de recuperação, está todo lá abandonado, se perdeu a terraplanagem que fez, né, porque tiraram o asfalto para fazer um outro, e hoje nós estamos andando como se fosse 20 anos atrás, na época do garimpo, porque não tinha pavimentação naquela estrada. Né? Então, aí foi um dos primeiros embates que tivemos. Depois disso veio os atrasos na saúde, que desde 2016 nós temos recursos para receber ainda, as prefeituras têm ainda para receber do ano 2016, 2017 e 2018 agora nem um centavo foram repassados referente ao ano 2018. Né? Tivemos atraso do repasse do ICMS, que é um recurso constitucional. Tivemos atraso do repasse do FETAB. E, por último, né, o mais agravante, que foi a apropriação indevida, por algum tempo, dos recursos do Fundeb, que aí até surgiu aí a questão da CPI para investigar o Fundeb e o FETAB. Eu vou insistir ainda daqui a pouco no FETAB. E o FETAB foi também, no passado,
não diria um trampolim político, mas um assunto político de muita crítica. É o caso do Blairo, por exemplo. Blairo se elegeu dizendo que a caneta ia comer do FETAB, que no primeiro dia ele terminaria o FETAB, terminaria com os impostos da energia e os impostos da telefonia. Nada disso foi feito, porque a realidade é outra completamente diferente. Vamos conversar sobre isso já já.